Receberemos agora Aline Sleuges. Ela é deputada federal pelo PSL do Paraná, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, uma das mais importantes da Câmara dos Deputados, sendo ainda vice-líder do governo no Congresso Nacional. Aline é graduada em Educação Física e foi vereadora na cidade de Castro, Paraná, por 2 mandatos. Na Câmara dos Deputados, atua pela defesa do agro, da família e dos valores conservadores. Seja bem-vinda, Aline. Gostaria de convidar também doutora Nise Yamaguchi, Doutora Nise é médica oncologista e imunologista com extenso currículo, sendo palestrante e autora de livros. Possui ampla experiência no cuidado personalizado de mais de 11 mil pacientes, tendo dirigido sociedades médicas e participado de diversos movimentos sociais para garantir os ambientes livres de tabaco e a aprovação da Convenção da Organização Mundial de Saúde do controle do tabagismo. Doutora Nise desenvolve pesquisas na área de utilização de tecnologias de ponta para o benefício do paciente e dirige o Instituto Avanços em Medicina. Atualmente, participa da Sociedade Americana de Pesquisa Clínica, no grupo de Imunologia de Tumores. Seja bem-vinda, doutora. Receberemos também, convidamos para subir aqui, Valéria Bolsonaro. Ela é deputada estadual pelo PSL de São Paulo, eleita com 54.519 votos. É professora desde a sua formação e vivencia na sala de aula. Buscou enfrentar os arcaicos protocolos de educação infantil e estabeleceu como proposta mudar o seu entorno. Na Assembleia Legislativa, foi relatora da CPI da Gestão das Universidades Públicas e membro da Comissão de Educação e Cultura. Valéria é defensora das causas como inclusão das pessoas com deficiência e combate ao câncer, além de compor outras frentes parlamentares, como a do desenvolvimento têxtil e apoio ao agronegócio. Sua militância em prol da família, dos vulneráveis e dos valores cristãos tornam-se uma marca dos debates acalorados que a parlamentar enfrentou na tribuna da Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vinda. Uma de cada vez? Então tá bom. Então, vocês deixam eu falar primeiro, que eu tenho voo daqui a pouco? Então sentem, por favor. Vou sentar aqui para ficar bonitinho. Eu vou sentar para ficar bonitinho aqui também. Bem elegante. Conseguem me ver daqui? Então, muito bem. Boa tarde a todos. Motivo de orgulho e alegria estar novamente em mais um evento do Congresso da Mulher Eleita, vendo essa mulherada linda, né? E esses homens porreta, porque para estar aqui no meio tem que ser porreta, não é para qualquer um. Bom, no lado da Valéria e no lado da doutora Nise, eu me sinto assim, né, uma celebridade, né? Porque não são qualquer mulheres, são mulheres que têm feito a diferença na sociedade brasileira. Queridas, queridos, aqueles que ainda não conheço e aqueles que também ainda não me conhecem. Eu sou a deputada federal Aline Sleuges, eu sou a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão da Agricultura. Venho da cidade de Castro, capital nacional do leite, no estado do Paraná. Fui vereadora há 8 anos, há 20 luto dentro da política para que nós possamos conquistar o nosso espaço.
Não porque devemos ficar à frente ou atrás dos homens, mas porque merecemos estar ao lado. E precisamos mostrar que temos mérito, conteúdo, qualificação para fazer nossa função, né, doutora Anice? Não precisamos ficar passando por cima de ninguém e nem usar ninguém de escada. Podemos chegar aonde quisermos, desde que nosso sonho queira, nossa vontade queira e nossa determinação faça. Amigas, a minha palavra hoje, além de falar para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha correria para chegar a deputada federal, é dar uma mensagem de esperança e falar a vocês que oportunidade não cai nas nossas pernas, nas nossas mãos, como alguns pensam. Muitas pessoas ficam esperando o momento certo, a hora certa, quando que alguém vai me convidar, quando vai abrir ali uma vaga específica para mim. Muitas vezes esse momento certo não vai acontecer. Ou você corre atrás, se coloca à disposição, ou muitas vezes você vai passar a sua vida toda esperando a hora certa e não vai fazer nada. Na minha cidade de Castro, 315 anos, nunca elegeu um deputado federal. A campanha era assim: não vote na Aline, porque nunca a gente elegeu um deputado federal. Por que nós vamos eleger agora? Não jogue seu voto fora. Era assim, Valéria. E eu andava por todas as ruas, fazia as visitas, trabalhava e dizia: acredite. Acredite, porque nós teremos uma deputada federal e nós vamos fazer a diferença e eu vou poder ajudar esse município, essa região. Campanha dura, trabalhando 18 horas por dia, 13 mil quilômetros eu rodei. Eu passei praticamente 30 dias comendo bolacha recheada e todinho, doutora, porque eu não tinha comida. E se eu gastasse, eu não tinha combustível. E se eu não tivesse combustível, eu tinha que ficar na estrada. Então, eu tinha que fazer as opções. A opção, muitas vezes, era dormir em beira de estrada, tomar todinho, manhã, tarde e noite. E a bolacha era variada. De manhã era baunilha, na hora do almoço era morango, à noite era chocolate, para não enjoar, né? Mas, por favor, se convidarem para eu tomar um café, não me deem bolacha recheada e todinho, não aguento ver. E o sofrimento era tão grande, porque foi passando os dias e foi acabando o material, e não tinha mais dinheiro para fazer, e não tinha mais santinho, não tinha mais adesivo, e eu não podia parar. Porque mesmo naqueles dias que eram muito difíceis, e que eu estava morrendo de medo de alguém abrir o meu carro durante a noite, eu olhava para cima e falava assim: oh Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu estava num bom trabalho, eu estava tranquila, eu tinha desistido da política depois de 20 anos, eu tinha achado que eu já tinha cumprido a minha missão, e agora você me bota nesse negócio aqui, passar fome, frio, dificuldade e não ter dinheiro nem para comer, não é possível. E o meu coração esquentava de um jeito e falava assim: continue, continue. Só vinha essa palavra quando eu pedia a Deus. Muito bem, a campanha passou, as coisas aconteceram, e quando chegou o dia daquela apuração de votos, que é um dia, gente, eu não sei quem de vocês vai ser candidata e que ainda não passou por essa experiência, mas eu vou falar para vocês, essa experiência é fantástica. Porque você não sabe se você chora, se você ri, você não sabe se você sai correndo, se você espera, você não sabe se você ouve pela rádio ou vai no fórum, você não sabe se você fica esperando o resultado ou vai para casa dormir e esperar. É muito sacrificante. Como eu já tinha passado por 6 eleições, era a 7ª, e eu já tinha mais perdido do que vencido, então eu já estava experiente, né? Perder já fazia parte da história. Eu já tinha perdido para deputado estadual, já tinha perdido para prefeita, já tinha perdido para vereadora, então eu já estava experiente. Quando chegou a apuração, o partido tinha me dito que nós íamos eleger 2 deputados, e eu sabia que eu tinha que fazer um número X de votos, senão eu não ia entrar. Mas não me falaram que eu tinha um terceiro concorrente que também era forte e que podia ser esse segundo. O fato que as apurações já estavam a quase 90%, o primeiro e o segundo já estavam despontados e eu estava em terceira. E aí começou a bater aquela tristeza, aquela angústia no coração. Eu olhei para alguns amigos que estavam assim no comitê, Valéria, e eu já vi aquela cara de decepção, como quem diz: perdemos mais uma vez, né? E aí o pessoal começou a juntar as cadeirinhas brancas, arrumar a sala. Papel não tinha o que juntar, porque não tinha sobrado nada, né? Os últimos dias eu fazia santinho na folha sulfite, escrevia o meu nome, xerocava e entregava para cada um deles. Então não tinha que juntar material, ainda bem. E daqui a pouco, tocou meu telefone e alguém disse assim:
vai dar terceiro, soma as legendas, vai dar certo. E a gente começou, e quanto que fez fulano, e começamos a fazer conta. Quando nós estávamos no meio da apuração nossa, uma rádio de Ponta Grossa disse assim: atenção, atenção, Campos Gerais, acabamos de eleger a primeira mulher dos Campos Gerais, é a ex-vereadora de Castro. E aí que eu me arrepio até hoje, né? E aí eles me botaram numa cadeira de plástico branca, me levantaram lá em cima, quase me derrubaram no meio da rua. E pasmem, não chegava ninguém para comemorar. Por quê? Porque ninguém acreditava. E eu não tinha um bendito foguete para estourar, porque não tinha dinheiro. E nós não tinha gente para sair na rua. E aí eu ligava para uma irmã minha e falava assim: manda o pai e a mãe vir aqui, meus irmãos. Aí não vinham. Aí eu ligava de novo, e daqui a pouco a minha irmã me disse uma pérola que eu guardo até hoje: a mãe está fazendo janta. Aí eu falei: pô, largue essa janta e venham aqui comemorar. Quando que nós vamos eleger de novo uma deputada federal? Bom, resumindo, chegou meu pai e minha mãe, chegaram perto de mim assim, eu emocionada, chorando, me deram aquele abraço igual que quando se cumprimenta inimigo, um adversário. Saíram, e eu chorando, falei: nossa, que emoção que eles estão, né? A beleza. Aí eu vi meu pai ir numa bolinha ali de amigos, que era o que nós tínhamos por momento, era um grupinho de amigos. E aí meu pai chegou ali e falou alguma coisa, e aí depois eles me contaram. Meu pai chegou ali e falou assim: é verdade que ela se elegeu mesmo? Aí o povo falou: é verdade, seu Alberto, ela se elegeu. Aí ele voltou, me deu um abraço, quase que me quebrou as costelas, daquele tipo assim de imigrante holandês, braço forte, né, agricultor, tirador de leite, né, produtor de leite. E a minha mãe veio também e ficou toda emocionada. E dali, gente, a minha vida não parou mais. Eu cheguei em Brasília, uma desconhecida, tinha ido 2 vezes em Brasília, uma vez como vereadora, uma vez como turista. Em 6 meses, pena que o ministro Marcos Pontes foi embora, mas eu ia elogiar ele na frente dele. É o ministro mais fofo, simpático, carinhoso e humilde. Não que os outros não sejam, mas o ministro Marcos Pontes, ele tem uma simplicidade que é a única dele. Ele não é só porque ele veio de uma família humilde, é porque ele continua sendo humilde. E é muito gostoso fazer reunião com ele. E hoje, quando eu sento lá na frente da ministra Tereza Cristina, do ministro Tarcísio, do ministro Paulo Guedes, do Roma, do Rogério Marinho, né? Enfim, se eu for aqui falar o nome de cada um, vou ficar bravo, Milton, Gisman. A gente fica numa sala de aula. E eu, como professora, eu nunca estudei tanto na minha vida como eu estudo hoje em Brasília, porque toda hora tem uma pauta diferente que às vezes eu não domino. E eu tenho que estudar muito, porque eu estou votando por vocês. E se eu votar errado, é a vida de vocês que vai ficar pior. E então, queridos, nesses 6 primeiros meses foi uma escola. E vocês que vão disputar para deputado federal, saibam que não é fácil. Não é fácil. Eu rodei todos os ministérios, todas as secretarias, todas as superintendências. Eu contei essa história que eu contei para vocês agora. E eu falei assim: me ajudem. Me deem oportunidade. Eu quero fazer mais pelo estado do Paraná. Eu quero fazer mais pelo Brasil. E as coisas foram acontecendo. Em 8 meses eu já era vice-líder do governo na Câmara. No ano seguinte eu era vice-líder do governo no Congresso. Ano passado me elegeram a primeira mulher presidente da Comissão da Agricultura. Eu fui a relatora do orçamento da saúde, doutora Anise, no ano passado, ano de pandemia. Eu nunca tinha feito orçamento na minha vida. Me deram o orçamento da saúde para fazer. Eu passei 15 dias sem dormir. Porque eu estudava manhã, tarde, noite e madrugada para preparar um orçamento que fosse digno da saúde brasileira. E deu certo, graças a Deus. Então, graças a Deus. E, queridos, para contar para vocês todos os desafios, eu ia ficar aqui 2 dias, porque já dá um livro. Mas uns marcam mais. A primeira vez que eu cheguei numa reunião da Comissão da Agricultura, os meus amigos, claro, no sentido de me acolher bem.
Seja bem-vinda, deputada Aline, né? Para embelezar a nossa reunião, né? Eu me senti um vaso de flor chegando na reunião, né? Aí, no segundo dia, o vaso de flor começa a criar uns espinhos, e começa a discutir, começa a apresentar, e começa a trabalhar. E a gente começou a se encaixar, se encontrar e mostrar que eu sabia do que eles estavam falando, porque eu sou filha de produtor rural, eu sou de uma cidade que é do agro, a minha cidade é capital nacional do leite, eu sei o que eu estou falando. E graças a Deus tudo deu certo. Eu fiz a opção, por ser minha bandeira principal o agro, mas aí a gente trabalha com tudo, família, educação, porque também sou professora, e saúde e tantas outras bandeiras. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa, e aqui já seguindo para o meu encerramento, porque infelizmente eu tenho voo daqui a pouco, que eu queria ficar escutando todas as mulheres e os homens fantásticos que estarão aqui hoje nesse evento. Eu quero dizer a vocês que quando as pessoas veem aonde a gente está, elas costumam dizer para a gente assim: que sorte que você teve. Nossa, como você chegou tão rápido aonde você está. Mas sabe, Silvia, ninguém sabe quantas noites a gente passa em claro, quantas semanas a gente deixa de ver os filhos, quantos dias a gente chora de madrugada de canseira e de decepção, doutora Anise, de algumas coisas que a gente vê e passa. Quantas vezes a gente é cobrado, às vezes até com muita grosseria e violência, por algumas votações que a gente precisa votar, porque o Brasil tem hora que você não pode ser mais ou menos, ou você é ou você não é. E tem muita gente que quer que você vote pelo umbigo dela. Hoje é uma votação do policial, então, mesmo que seja para acabar com todos os restantes das profissões do Brasil, você tem que votar para mim. Outro dia é do enfermeiro, outro dia é do professor. Mas lá a gente tem que pensar num todo, que o Brasil é para todos nós. É o nosso futuro que está nas nossas mãos. Então, tem horas que dá vontade de juntar a mala e vir embora, porque a gente fica pensando: oh meu Deus, por que eu estou aqui? Mas em outros momentos eu penso: que bom que eu estou aqui, porque política é cadeira vazia. Amigas e amigos que estão pensando em disputar essa eleição de 22, se você não sentar, alguém vai sentar. Que seja você, que tem honestidade, trabalho, comprometimento, competência, dedicação, patriotismo, vontade de fazer esse Brasil ser melhor. Porque pode sentar um pior e ir fazer desse Brasil aquele Brasil de alguns anos atrás, sem expectativa, sem possibilidade de crescimento, deixando cada vez a gente passar mais vergonha no cenário nacional e internacional, onde éramos exemplo de corrupção para o mundo. Esse Brasil a gente não pode mais querer. Esse Brasil não é o Brasil para mim, para vocês e para os nossos filhos e nossas futuras gerações. Nós queremos um Brasil digno de nos receber e de criar as nossas futuras gerações. Então não é fácil romper as barreiras, não é fácil convencer aqueles que estão iludidos, não é fácil convencer aquela massa que passou por muitos anos sendo submetida a algumas ações, algumas políticas públicas, e acabaram se convencendo de que aquilo era o melhor. Hoje todos nós aqui, nesse grande evento, temos uma grande responsabilidade com a população brasileira. Temos a responsabilidade de trazer esperança. Temos a responsabilidade de abrir oportunidades. Ontem uma amiga, vendo eu sair de Cascavel, correndo para Foz do Iguaçu, fazendo evento lá, correndo para cá, chegando de madrugada, nós falando 1h da manhã, ela me disse assim: o que você está fazendo em São Paulo? Eu falei: eu vim dar uma palestrinha. Por que se eles não votam em você? Eu falei: porque talvez uma palavra que eu diga lá possa convencer, fortalecer, dar condições de alguém que esteja lá de se manifestar, de se envolver, de colocar o seu nome à disposição, de lutar e fazer esse Brasil melhor. Então, eu acho que é essa a nossa tarefa. Se alguma coisa que eu contei para vocês hoje, até para aquelas que já disputaram algumas eleições e perderam,
Amigas, eu disputei 7, eu perdi 4, nem por isso caiu um pedaço de mim. Nós temos que ter coragem, porque é no momento da dor, no momento da dificuldade, que a gente se reinventa, Valéria, e a gente se faz forte. Se fosse só vitória, se fosse só alegria, nós não teríamos marcas nenhuma, e nós não saberíamos como é perder, nós não daríamos valor para a vitória. A vida da gente, meus amigos, minhas amigas, é uma folha de sulfite. Quando você amassa ela todinha, e aí depois você quer abrir ela e quer que ela fique lisinha de novo, ela não vai ficar. Porque cada oportunidade, cada experiência, cada vitória, cada derrota vai estar marcada naquela folha sulfite. É a tua vida, tuas rugas, teus quilinhos a mais, tuas dificuldades, a tua cicatriz, é tudo isso. Não sai. Sabe por quê? Porque já está impregnado na nossa história. E a gente pode até fazer umas plastiquinhas, uns botox, arruma por fora, mas por dentro a cicatriz, as alegrias, as tristezas, as vitórias, as derrotas vão ficar. Finalizando, tenham coragem. Há um tempinho atrás, uma pessoa muito importante no Brasil me disse assim: você tem coragem de ser pré-candidata ao Senado do estado do Paraná? Eu falei para ele assim: dinheiro, estrutura, apoio, não sei, tem que pensar, mas coragem você não me pergunte, porque coragem foi a única coisa que me trouxe a Brasília. Coragem é o que nos movimenta, coragem é o que nos determina, coragem é o que nos dá esse alimento para continuar lutando. Meninas e meninos, tenham coragem. A hora que falarem para você, quer disputar a eleição estadual, federal, senador, governador, vereador, prefeito, não interessa, fale sim. E aí depois você vai pensar como que você vai fazer, mas diga sim, porque se você não disser sim, outra pessoa vai dizer. O nosso Brasil, esse verde e amarelo, esse que é para todos nós, sem divisão de negro, branco, pobre, rico, homo, hétero, esse é o nosso Brasil que quer você e eu. Esse é o Brasil verdadeiro. Então, meus amados, minhas amadas, que alegria poder ter passado esses minutos com vocês hoje nesse grande evento. Poder ter recebido o chamado dessas mulheres, essas são empoderadas. Estas são empoderadas, porque aquele tipo de poder, de que eu sou a favor do aborto, meu corpo sou eu que mando, eu sou a favor da droga, eu sou a favor de tudo, por isso eu sou empoderada. Não, essa mulher não representa a mulher conservadora, de direita, a mulher que quer esse Brasil para frente, a mulher patriota, a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher empreendedora, a mulher que vai para a luta. É essa mulher que nós queremos, que tenha voz, que tenha vez, e que não precise subir nas costas de nenhum homem, que nós possamos caminhar ao lado deles e construir um legado para as futuras gerações. Então, queridos, me despeço nesse momento, deixando nada mais, nada menos de que Valéria Bolsonaro e doutora Nise, meu Deus, e dizer a vocês, doutora Karina e toda a equipe do Eleita, que eu sempre vou dizer para vocês sim, porque se uma palavrinha que eu falei hoje motivou e deu vontade de fazer parte de tudo isso, já valeu a pena o sofrimento, a correria. E quero dizer a vocês também, mais forte do que tudo isso é ter fé. Se Deus nos deu essa missão, é para a gente agarrar ela com unhas e dentes. Ele não dá nenhuma missão que seja mais difícil do que nós possamos fazer. Toda vez que eu penso que eu sou fraca ou pequena dentro das minhas dificuldades, Deus me fortalece tanto e eu consigo cumprir a missão com louvor. E vocês vão conseguir, tá? Então, o meu apreço, o meu carinho, o meu respeito a todos vocês que deixaram nesse sábado a casa, a família, os afazeres, o lazer, o futebol, a churrasco, o salão de beleza, para vir para cá, para poder ouvir, discutir e pensar
um pouquinho mais sobre política. Doutora Karina, Deus te abençoe grandemente. Não desanime, porque nós vamos fazer um congresso nesse porte lá no estado do Paraná daqui a pouquinho, né? Então, finalizo dizendo a vocês, e eu tenho certeza que é o desejo de vocês, continuemos lutando por esse país. Ele não é do presidente Jair Bolsonaro, ele é nosso. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos pra cima! Deixa eu falar uma coisa antes de você ir embora. Coragem é agir com o coração. Coragem. Eu nasci em Maringá, meu pai morreu em Cascavel, né? E na realidade, o Senado ou a Câmara tem uma função precípua de ajudar esse país a ficar melhor. Então, muito obrigada por você estar lá, viu? E parabéns aí pelo seu trabalho.